Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Vamos ler também o versículo 19 do mesmo capítulo 1. Escreve as coisas que tem visto e as coisas que são e as que depois desta hão de acontecer. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Bem, nós estamos lendo aqui o livro de Apocalipse. Apocalipse é o livro de revelação das coisas do fim, aonde essa revelação Deus manifestou pelo apóstolo João. Aonde João recebeu essa revelação? Dentro de uma situação que ele estava, por causa da fé, preso, ameaçado de morte, numa situação difícil. João estava dentro de um contexto difícil. E aí, Deus dá a João esta grande revelação, para que por ele fosse escrito, para que a gente tivesse o conhecimento de tudo isso. Interessante é que a gente vai ver no capítulo 1, no versículo 1 de Apocalipse, Deus dando essa revelação não é para o mundo, é para os seus servos. Olha o que está escrito aqui: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Essa revelação foi dada para os cristãos. Essa revelação foi dada para os servos do Senhor. E para que Deus deu essa revelação aos seus servos? João, naquele momento, estava passando por uma grande aflição por causa da fé. Deus dá essa revelação a João, para João saber que vale a pena passar o que tiver de passar e perseverar na fé até o fim, porque agora João vai ter a compreensão daquilo que está determinado para vir, daquilo que está determinado na humanidade. E João agora vai contemplar o final da sua fé. João agora vai contemplar a importância de se submeter, de padecer, de ser paciente na tribulação e de se manter na fé. João vai entender isso agora. Eu creio que depois dessa revelação, a alma de João descansou. Mesmo que ele estava sendo ameaçado de ser jogado num tambor de óleo fervendo, João não estava mais temoroso. João não estava mais com medo, amedrontado. João estava firme na fé, diante dessa revelação que foi dada por Deus a ele. Interessante é que você entenda, o livro de Apocalipse é a revelação de Deus, não é para o mundo, é para os seus servos. É para nós, é para o povo de Deus ter a compreensão, o entendimento da importância da nossa fé e de estarmos perseverando. O livro de Apocalipse, entenda isso, é a revelação daquilo que estava acontecendo, que iria acontecer. Porque assim a palavra vai dizer assim:
as coisas que brevemente devem acontecer. Foi revelado as coisas do fim. Aquilo que vai acontecer no final de tudo já está revelado aqui. Se você crê ou não, é um problema seu. Mas, olha o que diz a palavra de Deus no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, não só o que lê, mas também os que ouvem, o quê? As palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados são os que lê, mas eu não sei ler, mas tenho ouvido para ouvir. Os que ouvem e se mantêm firme, praticante, esperando na convicção dessa palavra. Foi não, amigo? Bom dia, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Por favor, entregue isso aqui ao síndico, Assis ou gerente pelo menos. Ok, obrigado. Vocês estão entendendo isso? Então, é dentro desse entendimento que nós temos que analisar o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é nenhum mistério, não é nenhuma coisa assustadora. O livro de Apocalipse é para confortar o povo de Deus, é para o povo de Deus contemplar a vitória da fé, é para o povo de Deus entender o livramento que Deus nos deu, sabendo que, por meio da nossa fé, o destino final que vamos estar recebendo, e sabendo também que aqueles que não creram, não abraçaram, não tiveram a fé no que a palavra de Deus revela, sabendo que esses também vão receber. Pode ir, irmão. Sabendo que esses também vão receber. O livro de Apocalipse foi para os seus servos. Não foi para o mundo. Não foi para os incrédulos. O livro de Apocalipse é para divertir o povo de Deus. É para o povo de Deus ter a consciência da fé. É para o povo de Deus saber, diante de tudo que a gente está passando pela fé, a recompensa é louvável. O que está reservado no fim, para aqueles que guardam a fé, é coisa gloriosa. Mas também o livro de Apocalipse revela que o fim daqueles que desprezam a palavra, que não dão ouvido à palavra, que não se detêm na palavra, que não perseveram na palavra, o livro de Apocalipse revela o que lhe espera no final. Não é a extinção, não é um paraíso na terra, não é morreu, acabou. O que aguarda para a eternidade essa humanidade que não crê na palavra é um destino terrível, medonho, tenebroso, horrível, ignífero. É coisas terríveis. É uma eternidade, é uma existência horrível que está preparada para o homem na eternidade, que não creu para se salvar, que não deu ouvido à palavra, que não creu na palavra, que não colocou a sua vida na direção da palavra, não se converteu à palavra, não acreditou em Deus, porque o único meio de acreditar, ter fé e se converter a Deus é na palavra dele, em tudo aquilo que ela nos mostra. O que espera essa humanidade na eternidade é horrível. A humanidade que não se converte a Jesus. Aqueles que não creram na palavra de Deus. O livro de Apocalipse nos traz essa revelação. O livro de Apocalipse nos mostra as coisas que brevemente vão acontecer. Já está revelado aqui. Mas também, versículo 19 diz assim: escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As coisas que tem visto, presente, não, passado, né? Aquilo que você viu, escreve. Aquilo que você está vendo, escreve. E aquilo que vai acontecer, escreve também. Então o livro de Apocalipse, ele trabalha os 3 tempos. Passado, presente e o futuro.
E a importância dessa revelação é para nos trazer o que vai acontecer, o que está determinado, o que o homem vai receber no final desta vida, diante da sua escolha, lá na frente, no futuro, na eternidade. O livro de Apocalipse, a palavra de Deus, não é tarô, não é cartomante, não é buzo, não é necromancia, não é feitiçaria, não é nenhuma coisa de adivinhador, é revelação de Deus. É revelação de Deus. Deus, quem é Deus? Quando você fala de Deus, o que você entende de Deus? Deus está se referindo àquele que é o soberano, o criador, o Senhor, o dominador, aquele que tudo existe por ele. Esse é Deus. Quando fala de Deus, fala dentro desse entendimento, desse ser glorioso. E esse ser glorioso não é uma imagem de escultura. Esse ser glorioso não é a criatura, não é os astros, não é o sol, não é o mar. Porque as pessoas fazem Deus, criam os seus deuses a partir do seu entendimento de que o mar é Deus, o infinito é Deus, a natureza é Deus, o indivíduo é Deus. Eles adoram imagens de escultura, adoram animais, adoram os astros no céu, adoram isso, adoram aquilo, adoram homens mortos, adoram tudo como Deus. Mas quando se fala de Deus, você tem que entender o entendimento de quem é Deus. Deus se refere, não é a qualquer ser. Quando você se refere a Deus, você está tendo o entendimento, está falando de um ser, que é o ser soberano, que é aquele que criou todas as coisas. Quando você fala de Deus, você está falando do ser supremo, a quem todos nós vamos prestar conta. Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si a Deus. Hebreus 4, 13. Todas as coisas estão nuas e patentes perante aquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, 12 fala isso. E não há criatura, aliás, Hebreus 4:13. Não há criatura alguma encoberta diante dele, desse Deus, esse ser glorioso. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem temos de tratar. Quando se fala de Deus, você tem que entender que está se referindo a esse ser supremo. Não é uma entidade, não é qualquer criatura, não é nenhum espírito de luz, é ao ser supremo que criou todas as coisas. Quando se refere a Deus, se refere daquele que todos nós um dia vamos dar conta. Olha o que está escrito aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e o 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus. A Deus, esse ser glorioso. E guardar os seus mandamentos. Guardar aquilo que ele determina e orienta para a sua criatura. Não importa religião, classe, cultura, cor. Todos são criatura de Deus. E todos têm que andar dentro da submissão a Deus. Todos têm que guardar e se submeter, se converter a Deus. Mas não é o Deus da igreja A, igreja B, igreja C. É o Deus único, supremo, criador de tudo e de todas as coisas. É esse Deus, que é o único Deus, seja católico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, qual for a religião, qual for a nação, qual for a cultura, só há um Deus que todos têm que temer e guardar os seus mandamentos. Livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus, esse ser glorioso, e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Todo homem é dever. Temer a Deus não é uma opção. Se você não quer temer a Deus, é a sua escolha, mas é dever seu e meu. E ai de mim e de você, se não temer a Deus. Temer a Deus não é ter medinho, não é ficar, não. Temer a Deus é se submeter. Temer a Deus é obedecer. Mas também você tem a liberdade de não obedecer. Mas você é advertido pelo próprio Deus das consequências de quem não se submete a Deus. Olha o que vai dizer
o versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal, vai estar diante de Deus. E ai daquele que não temeu a Deus. Olha o que diz Apocalipse, onde nós estamos trabalhando esse momento de instrução. Apocalipse no capítulo 14. Olha o que diz Apocalipse 14, versículo 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O próprio livro de Apocalipse, aonde foi dada essa revelação, vai ser advertidos aos homens que temam a Deus, porque está chegando o grande e terrível dia do juízo de Deus. Esse grande e terrível dia vai ser para os que não guardaram, não creram e não se converteram à palavra dele, Jesus. Mas para aqueles que se converteram a Jesus, vai chegar o dia de glória. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã que está por vir, a alegria eterna, é a vinda de Jesus, para nos tirar, nos livrar da ira de Deus que vem para os ímpios. Apocalipse 14, 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 17. É vinda a hora do seu juízo. Olha aqui, vamos ler. Vamos ler, a gente está aqui trabalhando um assunto muito importante que a Bíblia tem que nortear toda a direção que nós estamos aqui levando. Apocalipse capítulo 6, 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Eu vou te mostrar quem é que pode subsistir nesta ira. Quem é que vai ser livre desta ira? Olha o que diz a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Olha quem é que pode subsistir diante desta ira que está por vir. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Esperar dos céus a seu Filho, Jesus Cristo, a quem ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus é quem nos livra da ira futura. Essa ira que há de vir, que está revelado lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, é chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Só quem vai subsistir é aqueles que estão em Jesus Cristo, porque a palavra de Deus vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que é Jesus quem nos livra desta ira de Deus. Meus irmãos, você precisa temer a Deus. Ah, eu tenho temor de Deus. Tem não. Se tivesse temor de Deus, não estava andando contrário à palavra dele. Não estava combatendo contra os princípios da palavra dele. Se você temesse a Deus, você estava devoltando sua vida a Cristo pela palavra, e não aos homens pelas religiões. Então a carta de Apocalipse, vamos voltar para cá. Apocalipse é a revelação que Deus deu para os seus servos. Para que isso? Para que os seus servos compreendam, entendam a importância da fé. O que está reservado para nós no final dessa fé. E o que está reservado para aqueles que abandonam a fé. Apocalipse foi dada para os servos do Senhor, para contemplar a recompensa da fé. Eu acho interessante que tem um texto lá em Salmos 71 a 73, onde diz que Asaf quase desviou, porque ele tirou a visão da direção de Deus e começou a olhar para as coisas do mundo, a prosperidade do mundo, aquilo que o mundo vive dentro da sua direção sem Deus. Asaf, não é? Aqui, Salmo 73, olha o que ele vai dizer. Versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ei, cuidado, viu?
os ímpios prosperam. Essas prosperidades que os ímpios buscam aí, que está levando muitos a se perder atrás de uma prosperidade, não é a prosperidade que Deus oferece não, tá? O ímpio prospera. Eita, aquele cara está prosperando, Deus está abençoando a vida dele. Cuidado. Nem toda prosperidade é bênção de Deus. Tem gente aí muito próspero, tendo muito sucesso e vitória nesta vida, porém está na derrota de Deus. Isso não é princípio de que Deus está abençoando ele. A prosperidade do ímpio, ele prospera sem a fé em Deus, mas é uma prosperidade maldita, que tira ele da direção de Deus. Foi o que aconteceu aqui com o salmista. Esse homem de Deus, ele quase se desviava. Ele diz aqui nesse relato que os pés dele quase escorregaram. Escorregar é cair. Cair é sair da presença de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que está em pé, olhe, cuide para que não caia. Cair é sair da direção de Deus. Cair é se perder do caminho de Deus. Cair é voltar a estar na miséria da maldição, em condenação do pecado. Isso é cair. Por isso que Paulo vai advertir, lá na sua primeira carta aos Coríntios 10, que os irmãos tivessem cuidado para não cair, para não desviar, para não se perder. Foi o que aconteceu aqui com esse homem. Por quê? Ele quase desviava. Ele começou a contemplar a prosperidade dos ímpios. Mas aqui lá na frente, no versículo 16 diz assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Você tem que entender o final desse mundo, irmão. Não ama esta direção que o mundo vive. Não vive dentro desse valor, desses princípios do mundo. Eles hoje sorriem, eles hoje se alegram, eles hoje têm glória, eles hoje têm momento de satisfação, mas isso no final vai se tornar amargo. A alegria deste mundo vai se converter em tristeza. O sorriso vai ter grande dor no coração. Provérbios 14, 12. João 16, 20. O próprio Jesus vai dizer que o mundo vai se alegrar, mas a alegria o sorriso desse mundo, o final vai ser triste. Então, meus amados irmãos, quando Deus dá a visão, a revelação de Apocalipse ao apóstolo João, estava preso numa ilha, sofrendo muita dificuldade por causa da fé, por ser cristão, discípulo de Cristo e professar a fé em Cristo. Foi por isso que João estava preso. Foi por isso que João foi encarcerado. Mas nesse momento Deus dá a revelação da perseverança da fé, do final dessa fé, da recompensa da fé. Por isso que Jesus disse: ser fiel até a morte. Mantenha-se na fé. O que é a fé em Deus? É o crer em Jesus e se manter na palavra dele, na esperança daquilo que ele prometeu. E não se desviar de Cristo, se manter fiel, devoto, praticante, submisso ao senhorio de Cristo. Isto é a fé que nos leva a alcançar grande vitória no final. O livro de Apocalipse não foi para o mundo, foi para os servos de Deus. Está aqui revelado. E a partir daí, o Senhor Jesus vai advertir os seus servos. Olha o que ele vai dizer. Agora, dentro dessa revelação de Apocalipse, olha o que vai ser ministrado para as igrejas. Eu acho interessante, irmãos, que eu já fiz uma observação, fiz uma análise, nesse contexto da mensagem de Jesus, a advertência dele, para as 7 igrejas que estavam naquela região. O povo dele, né, dentro do todo, naquela região. Jesus manda uma orientação para esse povo. Jesus vai advertir esse povo, que era os que estavam na fé, dentro dessa região, nesse contexto aqui.
A mensagem que Deus manda através de João para as 7 igrejas, eu acho interessante que 5 igrejas são advertidas a se arrependerem. Mas tem 2 que é estimulada a permanecer fiel, a manter-se na fé. Já parou para entender isso? Dá uma analisada nas cartas enviadas às igrejas. Analisa o conteúdo dessas cartas que advertem as pessoas, os cristãos. Observa o que é que está nesse conteúdo que adverte os cristãos dessas igrejas. Dentro dessa situação, 7 igrejas são advertidas por Jesus. São as 7 igrejas. Mas dentro dessa situação, Jesus vai advertir 5 ao arrependimento. Só 2 que foi estimulada a permanecer na fé. Porque essas 2 estavam fiéis. Quando eu falo das 2 igrejas fiéis, são as pessoas que estavam em Cristo nas cidades de Esmirna e Filadélfia. As únicas 2 igrejas que permaneceram fiéis a Jesus. Diante desse contexto aqui, mas as outras 5, Jesus vai advertir. Vamos lá. A igreja de Éfeso, Jesus vai dizer: lembra-te de onde tem caído e arrepende-te. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. A igreja de Éfeso estava caída e Jesus vai adverti-la, a ela lembrar de onde caiu, para se arrepender, para voltar a estar de pé com o Senhor. Apocalipse 2:5. A igreja de Pérgamo, Jesus vai dizer: arrepende-te, pois senão em breve virei a ti. Jesus manda esse povo se arrepender. Jesus adverte aqui a esses cristãos na cidade de Pérgamo ao arrependimento. Apocalipse capítulo 2:16. A igreja de Tiatira. Igreja de Tiatira. Jesus vai dizer: dê-lhe tempo para que se arrependesse, e não se arrepende. Jesus está dizendo: eu estou dando tempo para vocês se arrepender, e vocês não se arrependem. Apocalipse capítulo 2, versículo 21. A igreja de Tiatira. A igreja de Sardo, Jesus vai dizer assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Esse povo aqui abandonaram a palavra, esqueceram da palavra e saíram da vontade de Deus. E Jesus vai dizer: lembrem-se daquilo que vocês receberam e daquilo que vocês ouviram. Guarda e se arrepende. Jesus vai advertir essa igreja de Sardo para se arrepender. Apocalipse 3:3. A igreja de Laodiceia, Jesus vai dizer: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Observe que em todas essas igrejas, Jesus vai dizer: arrepende-te, 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 arrepende-te. O que Deus quer de nós é o arrependimento, irmão. O que é o arrependimento? É reconhecer a nossa miséria, o nosso desvio de Deus, a nossa incredulidade, a nossa desobediência, a nossa direção maldita e voltar a Deus pela palavra, pelo caminho, pela luz, pela direção, por onde Ele nos orienta a seguir. É essa direção que temos que tomar, e se nós não tomamos nessa direção, devemos se arrepender e se converter. Essas 5 igrejas de Apocalipse, igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardo e Laodiceia, Jesus vai advertir ao arrependimento. Arrepende-te, arrepende-te. Agora, interessante é que somente 2 igrejas que Jesus vai estimular a permanecerem na fé fiel. Jesus não cobra dela o arrependimento. É a igreja que está em Esmirna. Jesus vai dizer, lá no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 10, nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado
e vocês terão uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O que o Espírito diz às igrejas? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é que Jesus está dizendo à igreja de Esmirna? Aos crentes na cidade de Esmirna, Jesus está dizendo: olha, permaneçam fiéis. Vocês vão passar por tribulação, vocês vão ser presos, o diabo vai investir na vida de vocês, mas permaneçam fiéis, não negue, sejam fiéis, guardem a minha palavra, não neguem o meu nome, sejam fiéis até a morte, porque eu vou dar a vocês a coroa da vida, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Jesus vai dizer: aquele que vencer, vencer é permanecer em Cristo, vencer é não apostatar da fé, vencer é perseverar até o fim. Essa é a vitória que nós temos que continuar nela, é estando em Cristo. Quem sai de Cristo vai para a derrota. Você pode estar onde estiver, só tem vitória quem está em Cristo e persevera permanecendo nele até a morte. E Jesus vai dizer à igreja de Esmirna: aquele que vencer não vai sofrer o dano da segunda morte. Sabe o que é o dano da segunda morte? É a condenação, o juízo eterno para aqueles que não creram e não se manteram fiel à palavra. Vão padecer uma vida de eternidade, distante do amor, da graça, da paz, da alegria e da misericórdia de Deus. Porque no juízo os homens vão sofrer a ira de Deus para sempre. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus sobre este permanece para sempre. É por isso que precisamos de Jesus, porque somente Ele nos livra da ira de Deus. Olha o que diz aqui. É Bíblia, irmão, é ensinamento bíblico, é instrução, é doutrina. É isso que você precisa receber. É isso que você precisa ser motivado a estar congregando. Não é para viver show, entretenimento e apresentações de estrela no púlpito de igreja. Você tem que procurar uma igreja para receber esse ensino, para receber doutrina, para ser instruído, orientado, ensinado, para que a tua fé esteja sendo edificada para crescimento cada dia, para tu não se desviar. Olha o que é o dano da segunda morte, é a ira de Deus. E essa ira só quem nos livra é Jesus Cristo. Olha o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8 ao versículo 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Só Jesus é quem pode nos salvar da ira futura que está por vir. O juízo eterno, a ira de Deus. Então, estamos aqui trazendo uma instrução sobre a carta de Apocalipse. Estamos trazendo uma instrução simples, irmão. Aqui não precisa ter curso de teologia, não precisa ter diploma de doutor, de mestre, de bacharel, para trazer o que a palavra nos revela. É só ter a graça de Deus, o Espírito Santo e a vocação que Deus deu para a gente ministrar. Advertir os irmãos, edificar os irmãos, instruir os irmãos na palavra. Foi para isso que Deus nos vocacionou. Não foi para criar ambiente religioso para o povo viver, associar os encontros, os entretenimentos dentro de nenhum ambiente religioso. Jesus nos capacitou, nos vocacionou para exercer o ministério da pregação do Evangelho, para formar discípulos de Cristo, para instruir os irmãos na fé, para que se mantenham fiéis até o fim, para não apostatar da fé. Nós precisamos perseverar na fé, para ser livre do juízo. Ah, irmão, eu já sou salvo. Persevere para se manter salvo. Persevere para se manter de pé. Cuidado para não cair. Cuidado para não desviar e nem tropeçar. Cuidado para não perder o entendimento da fé. Porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor,
não está brincando não. Ele está atrás de uma oportunidade, com suas astutas ciladas, para tirar você da fé, para levar você à miséria de novo, para levar você à mentira, que vai levar você a pensar que está na verdade, fazer você abandonar a graça, o amor e a misericórdia de Deus, que Deus te oferece, por meio de Jesus, para salvar a tua alma, para salvar o teu destino eterno, para te livrar da grande ira e o grande juízo divino, que o homem já está sentenciado aí. Cuidado que o diabo trabalha para tirar de você o entendimento da palavra, para que você não se salve crendo na palavra. É por isso que Jesus vai dizer, seja fiel até a morte, guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. A coroa fala da posição de glória, que já estamos diante de Deus. E o diabo quer tirar você dessa esperança, dessa promessa. Não só você, mas a mim também. Ele trabalha para tirar aqueles que já estão na fé, da fé. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você precisa conhecer isso. O diabo, nosso adversário, não é as pessoas. A palavra vai dizer que nós que estamos em Cristo, a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principado, potestades, hostes espirituais das trevas, príncipe das trevas. É contra o reino das trevas, que é formado por espíritos de trevas, que foram aqueles que foram expulsos da presença de Deus. E esses espíritos trabalham sobre a nossa vida para nos tirar da fé. Porque a humanidade já está perdida. E esses espíritos trabalham na humanidade para mantê-las perdidas no caminho da perdição. Aqueles que foram salvos, libertos por Cristo, por meio da fé, os espíritos das trevas trabalham nesses para que eles abandonem a fé e voltem novamente à perdição. Jesus Cristo é quem nos salva. Vou fechar. É quem nos livra. É quem nos dá a grande graça e o livramento. É Ele quem nos dá esta graça. É Ele quem nos dá o livramento. Pois não, amigo? Bom dia. Bom dia. Luciano Mendonça, do 1001. É o que, irmão? Da Panasonic. Para verificar a geladeira. É o pessoal da Panasonic para verificar a geladeira. Aham. Pode, né? Tá bom. Pode ir lá, irmão. 1001. Por aqui. Então é isso aí, meus amados. Estou aqui no trabalho ministrando para vocês, levando este momento tão rico e importante para a nossa fé, para a nossa edificação. Estou aqui no trabalho, sempre parando, porque eu estou no trabalho. Quando vem uma pessoa para atender, eu paro. Mas o trabalho é esse. É meditar nessa palavra de dia e de noite. É proteger a nossa mente com aquilo que a palavra nos mostra, nos revela, nos ensina a seguir. É deixar ser guiado pela luz de Deus, que é a palavra dele, e lâmpada para os nossos pés. Então, para resumir, o livro de Apocalipse é a revelação para os servos de Deus, irmãos. Tem gente aí atrás de provisão, de profecia, de ver o seu futuro, dentro das cartas, do tarô, da necromancia, na astrologia, nos búzios. Vá conhecer o seu futuro aqui, que já está revelado. Só há dois destinos eternos. Aqueles que estão em Cristo, o futuro é a vida eterna. Aqueles que estão sem Cristo, o futuro é a condenação eterna. Não tem outro termo. Não tem outro meio. E essas cartas que foi enviadas às igrejas, duas receberam o estímulo para permanecer fiéis. E as outras 5 foram advertidas a se arrepender, porque estavam apostatadas da fé. Filadélfia
Esmirna foram incentivadas a manter-se fiéis, permanecer combatendo o bom combate da fé na fidelidade que estavam. Jesus vai dizer aos irmãos da igreja de Filadélfia: eis que, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O povo desta cidade de Filadélfia, que é a igreja, que são as pessoas que estavam em Cristo nessa cidade, eles, na sua fraqueza, na sua dificuldade, manteram-se fiéis, guardando a palavra do Senhor. E aí Jesus vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele vai dizer: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus está falando isso aqui para a igreja de Filadélfia, que permanecia fiel. Ele não convidou ao arrependimento, porque esse povo aqui estava fiel, perseverando na fé. As outras foram advertidas a se arrepender. Por quê? Porque estavam distraídas, se perderam da palavra, não tinham mais compromisso, nem era fria, nem era morna, se contaminaram com doutrinas heréticas, se deixaram levar por ensinamento de homens enganadores, perderam o amor, esfriaram na fé, não tinham mais a alegria nem a esperança das coisas do alto, não tinham mais o fervor de observar e se manter na palavra. E Jesus vai arrepender, Jesus vai repreender: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Você que está na fé em Cristo pode estar dentro de uma situação dessa. Arrependa-se enquanto é tempo. Volte ao Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O profeta Isaías vai advertir o povo aí, não é o mundo não. É o povo de Deus, que estava separado de Deus, que estava perdido. Isaías vai advertir o povo de Deus para que buscasse o Senhor enquanto ainda tinha tempo de encontrar a sua graça, de encontrar o seu perdão, de receber a sua misericórdia. Porque vai ter um tempo que muitos vão buscar e aí não tem mais misericórdia. O que vão receber é a ira de Deus para sempre. Então, meus amados irmãos, diante desse momento tão simples, curto e objetivo, essa instrução é para te advertir. Vale a pena. Abrace e permaneça firme na fé, sempre constante e abundante, sabendo que o final dessa fé, a recompensa é gloriosa. Não abra mão da fé. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, ele vai dizer: o justo viverá da fé. Se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Nós temos que perseverar para a salvação da alma, não como muitos estão fazendo, recuando e voltando à perdição. Nós temos que combater o bom combate da fé. Não é por uma questão de princípio de valor de igreja ou de religião. É por necessidade de salvação. Só será salvo aqueles que creem em Jesus e perseverar até o fim, cuidando de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Se mantenha fiel na doutrina de Cristo, para não ser levado pelo engano dos homens, apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios, vivendo o anátema, o vã, em nome de Deus. Muitos vão sofrer, no final do labor desta vida, a vergonha e o desprezo eterno, pensando que estão indo para o céu, porque não são prudentes para analisar e colocar sua vida na direção da palavra. Estão sendo guiados por tudo que se diz de Deus, por todo homem que diz que é de Deus. Jesus, ele nos mandou ser prudente, estar firmado na palavra dele, ouvindo e praticando a palavra dele. Ele é o lugar onde devemos estar com a nossa fé em Deus. É em Jesus e a palavra dele em nós, nos conduzindo. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos. Quero mandar aqui, a paz do Senhor para meu irmão Alcimar Batista. Na realidade, Jesus está dando essa repreensão ao anjo da igreja. Os líderes que estavam desviados, os santos desviando os santos para a perdição.
Esses líderes eram os bispos dessas igrejas. Verdade, meu irmão Alcimar? Começa pelos líderes. E os irmãos têm que ser prudentes, porque os irmãos não devem ser guiados por líder. Os irmãos têm que ser guiados por Cristo. Tem que examinar a palavra. E se alguém não traz a doutrina de Cristo, eu não devo receber. O líder está desviado? Se desvie só. Eu vou continuar me guiando pela palavra. Não fomos chamados para ser guiados por líder de igreja. É pela palavra. Por isso que a Bíblia diz, cada um dará conta de si a Deus. A responsabilidade de ser prudente, se manter fiel e guardar a palavra até o fim é de cada um. É verdade, meu irmão Alcimar. Hoje os líderes dessas igrejas, religiões, estão tudo corrompido. Estão tudo desviado de Deus. E o povo que está seguindo a esses líderes estão perdidos, seguindo esses cegos. Por quê? Porque o povo não dá ouvido à palavra de Deus. O povo não está sendo guiado por Deus. O povo não quer saber da palavra de Deus. Por isso que Apocalipse capítulo 1, versículo 3 vai dizer: bem-aventurado é os que lê, os que ouvem e os que guardam as coisas que estão escritas neste livro. Bem-aventurado não é aqueles que estão seguindo doutrina de pastor dentro de igreja. Bem-aventurados são aqueles que estão ouvindo e praticando a palavra de Deus. Estão sendo prudentes com aqueles que estão ensinando em nome de Deus. Se não traz a doutrina, ele não é de Deus. Não ouça. Não siga esse evangelho anátema. Não seja instruído pelas heresias desses homens que estão desviados de Deus. Fazendo do povo negócio. Levando o povo a viver movimentos místicos, pagãos, anátemas. Tirando o povo da direção de Deus. E o povo está desviando-se porque o povo não quer ser guiado por Deus. O povo não é prudente para olhar e se conduzir pela palavra. São loucos, são nécios. Não cuidam da vida dele na doutrina. E esse é o recado de Jesus para mim e para vocês. Essa é a advertência de Jesus para cada um de nós. Quem é fiel, seja mais fiel ainda. Quem é infiel, se quiser ir para o céu enquanto é tempo, se converta e venha ser fiel a Deus, guardando e praticando a palavra de Cristo. Voltando a sua fé em Deus por meio de Cristo na palavra dele. É isso aí, meus irmãos. É isso aí. Nós temos que exercer a função que Deus nos deu. Estimular os irmãos. Admoestar os irmãos. Corrigir, repreender, levar o ensino, combater contra os falsos mestres e profetas que estão por aí em nome de Deus, levando milhares de milhões de pessoas para o inferno, tirando o povo da direção de Deus. Vamos cumprir o ministério que Deus nos deu. Levar a luz aos que estão nas trevas. Anunciar o poder de Deus, que é o Evangelho, para salvar todo aquele que crê. Tirar do domínio e do poder de Satanás. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Obrigado, meu irmão Alcimar Batista, pela participação. E nós estamos aí cumprindo o ministério que foi nos dado. Ministrar a verdade do Evangelho de Cristo para o mundo. Quem crê será salvo.